Paz de Cristo, Shalom. Hoje eu consegui vir aqui, com a graça de Deus, na praça. Tá um dia bom, temperatura ótima. Daqui a pouco o invernão chega. Aqui o verão vem fervendo, mas passa logo. Então, para a gente continuar aqui a leitura de 1 Coríntios 15. Hoje o capítulo 15 já está acabando, daqui a pouco acaba a primeira, mas tem a segunda, né? O 2 Coríntios. É tanta coisa maravilhosa que tem na Bíblia que eu gosto de ler, gente, mas eu sei que o Evangelho e as doutrinas dos apóstolos é urgência nesses dias de hoje, onde cada um inventa uma doutrina da própria cabeça. Ok? É urgência ler os Evangelhos de Cristo Apostólico. É urgência, é sério. É sério, porque cada igreja cria uma doutrina conforme o líder entendeu. Mas tem que ser conforme que está aqui, as doutrinas já estão prontas. Não é para pegar uma parte e abandonar o resto, nós precisamos observar toda a nova aliança. Ok? Então vamos lá. Deus seja louvado. 1 Coríntios, a primeira parte, esse capítulo é grande, gente, grande. Deixa eu fazer 3 vezes ele, ok? Então, vamos lá, a primeira parte. Também eu peço que vocês se inscrevam lá no canal do YouTube Eclésia Católica de Cristo Helena. E vamos lá. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. O Senhor Jesus deu um evangelho especial para ser pregado pelo apóstolo Paulo. Você sabia disso? Para ser pregado por gentios, porque Deus sabe que os gentios não conheciam a Bíblia. Os gentios não conheciam Deus de Israel. Os gentios era da cultura greco-romana. Tinha muitos deuses. Mas aí o Senhor Jesus não exige a mesma coisa dos gentios do que era exigido por judeus. As pessoas vão jogar pedra se eu falar isso, mas não lê a Bíblia, fica então aí, seguindo o achismo dos outros. Vamos ver qual foi o evangelho que Jesus deu para Paulo pregar para nós? Mas é o evangelho da santidade, gente. É um evangelho diferente, mas a santidade não deixa de existir. A honestidade não deixa de existir. O amor ao próximo, o perdão, a oferta para ajudar o necessitado, isso não deixou de existir. Vamos lá. Então aqui está escrito assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Ok? Evangelho que Paulo anunciou. As pessoas elas acham que só tem o evangelho de Cristo. Tem o evangelho de Cristo que ele pregou para os judeus, que tem, é claro que tem coisa ali que é universal, é para todos nós, é católico, é para todos nós. Hoje as pessoas têm até medo de usar a palavra católico. Católico universal é a mesma coisa. Então tem coisa ali que o Senhor Jesus pregou que é católico, é universal, é para todos. Mas o Senhor Jesus também deu um evangelho para o apóstolo Paulo pregar, e aí tinha muitas até desentendimento entre Paulo e Pedro, os outros apóstolos, Tiago. Por quê? Porque eles não entendiam esse evangelho que Paulo recebeu. Vamos lá. Lembrai-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Ok? Venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. É o evangelho que Paulo anunciou. Amém? E aqui fala assim: por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei. O apóstolo Paulo, ele tem uma autoridade eclesiástica que Deus deu para ele, que Jesus deu para ele. Paulo não ficou como o primeiro bispo de Roma
porque Pedro já tinha chegado ali, e a primeira igreja ela tinha um respeito muito grande pelo apóstolo Pedro, porque foi o apóstolo que começou na liderança ali, que o próprio Senhor Jesus colocou na mão dele. Foi o Senhor Jesus que deixou Pedro na liderança. Ou você crendo na igreja católica ou você não crendo, não vai mudar nada o que Jesus disse. Foi o Senhor Jesus que deixou Pedro na liderança. Era Pedro e João, foram os primeiros a fazer um milagre no templo, lembra? Depois da descida do Espírito Santo. E lá na frente foi levantado o apóstolo Paulo. E o Senhor Jesus deu um evangelho especial para Paulo pregar. Agora o evangelho que vem pelo Espírito Santo. E Paulo falou desse evangelho e falou: por ele também sois salvo, e se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Então, gente, fuja dessas pessoas que querem colocar Paulo contra Jesus, Jesus contra Paulo. Fuja dessas pessoas que querem colocar Jesus contra Deus Pai e Deus Pai contra Jesus. Fuja dessas pessoas, fujam, porque elas não lê Bíblia. Elas são assim, papagaios. Ouviu alguém lá criticar as doutrinas bíblicas e sair criticando também sem nem ao menos estudar história de nada, nem ler. Muitas pessoas que estão aí, mas se bem aqueles que se diz doutores, que diz que já leu a Bíblia inteira e se estudou, eles também falam umas coisas nada a ver na internet. Vamos lá. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Já estava lá escrito no Velho Testamento, porque quando Paulo escreve aqui as cartas, não tinha Novo Testamento escrito. E Paulo fala segundo as Escrituras. Ok? As Escrituras do Velho Testamento, da Antiga Aliança, já falava que Deus ia mudar aquele povo, ia tirar o coração de pedra, dar coração de carne, e que ia fazer. Jeremias falou que ia ter a nova aliança, aliança no meu sangue, como o Senhor Jesus disse. Essa aliança é no sangue dele. E se você não entender o que é a nova aliança no sangue de Cristo, você vai ficar todo confuso. É perigoso nem ser salvo. Porque nós precisamos entender isso, que é a nova aliança no sangue de Cristo. E que foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Qual é a doutrina dos cristãos? Que Jesus morreu pelos nossos pecados e que ele ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Ok? Provavelmente aqui já tinha, pode ser que já tinha ali o Evangelho de Marcos escrito, que foi o primeiro, ok? Porque aqui ele já fala da morte e ressurreição de Cristo Jesus. E ele fala, segundo as Escrituras. Não é assim de qualquer jeito. É coisa muito séria o que o apóstolo Paulo pregava. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Aqui ele faz um resumo de quando Cristo ressuscitou. Cefas é Pedro. Ok? Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Olha lá, quando Paulo escreveu a carta, ele falou assim, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. A Bíblia, o Novo Testamento, ele começou a ser escrito mais ou menos depois da era 50, da era cristã. O Senhor Jesus morreu no ano 33 e a Nova Aliança começou a ser escrita depois do ano 50 da era cristã. Ok? Então, Paulo fala que muitos que viram o Senhor Jesus ainda estavam vivos. Alguns já tinham morrido, mas outros não estavam vivos. E testemunhava. Então, Paulo, ele era rodeado de testemunhas que
teve contato com o Senhor Jesus, além do próprio Senhor Jesus levar ele em espírito diante do trono. Ele falar coisas que ao ser humano não vale nem a pena dizer. Um ser humano que não respeita o mundo espiritual, tem coisa que não vale nem a pena você dizer, porque senão a pessoa vai cometer um pecado maior ainda e é perigoso perder a salvação. Vamos lá? Vem conosco, Jesus. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, os quais, de uma só vez, os quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. 500 irmãos, 500, viu? Porque aí depois que o Senhor Jesus ressuscitou, só tinha 120 lá naquela casa, né? Mas depois que o Senhor Jesus ressuscitou, muita gente queria ver ele. Ia tudo para Galiléia para ver ele. Ele não marcou mais nenhum encontro no templo. Veja que depois que o Senhor Jesus ressuscita, porque agora o Senhor Jesus é o próprio templo, ele não foi mais no templo. Ele já tinha profetizado que o templo ia ser destruído. Ele não foi mais no templo. Agora ele é o templo. Ele ia para Galiléia e marcava encontro. E aqui fala que 500 pessoas viram Jesus de Nazaré ressuscitado. Aqui não está falando daqueles que seguiam ele atrás do pão, não. Aqui está falando daqueles que viram ele ressuscitado. Ok? Apóstolo Paulo falando, e muitos ainda estavam vivos. Isso foi logo no começo. Vamos lá. Depois foi visto por Tiago. Aqui ele está falando qual apóstolo viu primeiro. Então, às vezes a gente lê na Bíblia, a gente não entende direito. Mas o apóstolo Paulo aqui confirma que o primeiro a ver o Senhor Jesus foi Pedro. Cefas. Lembra que o Pedro teve aquele problema que ele negou o Senhor Jesus? Ele devia estar muito, sei lá, não sei se ele estava nervoso, se ele estava triste, se ele estava ansioso, alguma coisa ele estava. E Paulo diz que quem viu primeiro Jesus depois da ressurreição foi Pedro. Então vamos organizar, porque às vezes você vai ver outras pessoas na frente dele ali aparecendo, mas Paulo falou, quem viu primeiro foi Pedro. Depois foi visto mais de 500 pessoas. E depois apareceu para Tiago. Aqui, ó. Versículo 7. Depois, estou lendo 1 Coríntios 15. Espero que eu tenha já falado. Já falei assim no começo. Depois foi visto por Tiago mais tarde. Mais tarde por todos os apóstolos. Aí todos viram. Todos os 11 apóstolos que ficaram. Porque um era o Judas que... Graças a Deus, o Senhor Jesus não deixou atrapalhando os apóstolos. Já não bastava a perseguição que os apóstolos tinham daqueles fariseus e saduceus e sacerdotes do templo. Mas o Senhor Jesus, o Judas não ficou com eles, graças a Deus. Então, foi visto por todos. Aqui o versículo 8 fala, e afinal depois todos foram vistos também por mim, como um nascido fora do tempo. Paulo disse que ele nasceu fora do tempo. Era como assim, se ele nascesse de 10 meses. Porque ele viu o Senhor Jesus após a morte e ressurreição de Cristo. E ele fala, um nascido fora do tempo. Então, ele nasceu depois dos 9 meses. Ele nasceu com 10 meses. Vamos supor assim, ok? Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. A igreja cristã é a igreja de Deus, de Adonai, de Hashem. Você que faz pouco caso aí da igreja cristã, você vai dar conta para Deus. Ok? Você que fala mal da igreja cristã, é a igreja de Deus. Você vai dar conta para o eterno. Vamos lá. Porque eu sou o menor. Aí ele fala ali que ele era o menor porque ele perseguiu a igreja de Deus. Aí Paulo reconhece a sua pequenez. O nome Paulo significa pequeno. E ele diz que ele nasceu fora do tempo. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus
comigo. Então o apóstolo Paulo, ele perseguiu a igreja de Cristo. E quando o Senhor Jesus chamou ele, falou que ele ia saber o que era sofrer pela igreja. E ele foi o que mais trabalhou e que mais sofreu. Só na hora da morte que ele foi decapitado. Ele não foi para a cruz, ele foi decapitado porque ele tinha cidadania romana. O apóstolo Paulo, ele tinha cidadania hebraica e cidadania romana. Ele tinha 2 cidadanias. Aleluia. Se a gente for olhar por essa autoridade espiritual em Roma, que eu estava pensando nisso, gente, que a gente precisa pensar. Deus nos deu cérebro para pensar. Se for levar pela autoridade em Roma de Paulo, Paulo tinha mais autoridade em Roma, sabe por quê? Porque ele era um cidadão romano. Era muita coisa que teria que falar. Mas Paulo em Roma ficou em segundo plano. Por quê? Não tem aquele ditado que diz que o profeta na sua terra, você sabe, né? Não tem tanta honra. Roma era como se fosse terra de Paulo também, porque ele era cidadão romano. Mas lá ele ficou como o segundo apóstolo. Quem ficou como o primeiro apóstolo em Roma foi Pedro. Vamos lá. Portanto, seja eu ou seja eles, assim pregamos e assim crestes. Então Paulo falou, independente se é Pedro, se é Tiago, se é João que prega, ou se é eu, o importante é que assim pregamos e assim cremos. Ora, se é corrente pregar se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Então ali ainda tinha aquela discussão, porque aqueles que vinham do meio dos saduceus, os saduceus não acreditavam em ressurreição. Não acreditava. Tem muita gente por aí que acredita em ressurreição, mas faz uma confusão, mistura reencarnação com ressurreição. Misericórdia. Livra-nos, Senhor, de todo engano. Então, aqui diz, né? Que tinha uma discussão ali que eles falavam que não tinha ressurreição, mas Paulo falou, Jesus ressuscitou, eu vi ele ressuscitou. Como é que vocês dizem que não tem ressurreição? Ok? Porque depois a igreja, ela foi muito perseguida também, até mais pelos saduceus, porque eles não acreditavam em ressurreição e os cristãos pregavam a ressurreição e eles não acreditavam. Os saduceus eram aqueles que faziam parte do sacerdócio e tudo ali em Jerusalém, e eles brigavam até mesmo com os fariseus, porque os fariseus acreditavam em ressurreição. Paulo era fariseu. Fariseu acreditava em ressurreição. Os saduceus era pior ainda, porque não acreditavam. E Paulo aqui está defendendo a ressurreição. E se não há ressurreição de morte, então Cristo não ressuscitou. Mas ele próprio viu Cristo ressuscitado, ok? Ele mesmo viu. Não, ele falou mais lá, 500 pessoas. E mais todos os apóstolos. Vamos lá. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e vã a vossa fé. Vocês imaginam, a pessoa diz que ela se tornou cristã. Gente, como que a pessoa é cristã? Diz que é cristã. E prega que não tem ressurreição. Não encaixa com o cristianismo. Pregar que não tem ressurreição não encaixa com o cristianismo. Pense, vai tudo contra tudo evangelho, todos os escritos apostólicos. Meu Pai do céu, liberta as pessoas que estão na enganação. Liberta, Senhor. Somos tidos por falsa testemunha de Deus, porque temos asseverado contra Deus. Ele está perguntando que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. E aí, aquela discussão, gente, pessoas, acho que até se dizia cristãs, mas não queria acreditar na ressurreição. Que coisa mais estranha, né? E Paulo falou, o que Paulo fala aqui?
Por que eu digo que aquele povo pregava Cristo? Porque ele fala assim, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. A vossa fé. Então tinha gente que tinha fé em Jesus e não acreditava que ele ressuscitou. Vocês acreditam nisso? Mas tinha, naquela época, primeiro século. Que coisa estranha, acho que era só para trazer confusão para a igreja de Cristo mesmo, viu? E somos tidos por... Aí Paulo fala, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Não tinha lógica dizer que os mortos não ressuscitam, e não tem lógica até hoje, não tem, ok? Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Mas se 500 pessoas e mais os apóstolos e mais Paulo viu ele ressuscitado, como é que ele não ressuscitou? Então aquelas pessoas... Gente, você duvida que Cristo ressuscitou? Quem sabe ele não te dá o prazer de ver ele? Vamos lá, vem conosco, Jesus. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé? Eu já li isso aqui. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, se Cristo não ressuscitou, nem livre dos pecados nós estamos. Nem livre. O que Paulo falou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis no vosso pecado. Vocês querem permanecer nos vossos pecados se não acreditam na ressurreição? Vocês querem permanecer? Livra-nos, Senhor. Livra-nos, Pai. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Os que dormiram em Cristo pereceram. Então, quer dizer, dormir é tipo, hoje fala morreu, né? Então, ele falou assim, então quer dizer que aqueles que morreu em Cristo não existe mais, se não tem ressurreição. É isso que ele está dizendo. É claro que tem ressurreição. Ok? Eles não pereceram. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceram no vosso pecado. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Não existe mais. Perecer é deixar de existir. Mas a gente não deixa de existir. E a gente ressuscita porque corpo não pode ficar sem... O espírito não pode ficar sem corpo. Enquanto está lá na eternidade, ok. Mas quando a Nova Jerusalém descer, que é na volta de Cristo, na ressurreição, que vai levar o povo para Nova Jerusalém, tem que ter corpo, gente. O corpo glorificado, ele pode ficar no céu e na terra, gente. Um corpo glorificado. Cristo tem um corpo glorificado. Então a igreja também precisa de um corpo glorificado. Senão ela vai ter que ficar presa num lugar onde fica só espírito preso. E foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. E vamos finalizar aqui. Se você acha que morreu, acabou, você é a pessoa mais infeliz que existe. É a Bíblia que está dizendo, e eu creio. O apóstolo Paulo era um homem cheio de Espírito Santo. Se você crê que morreu e acabou, por isso que tem muitas pessoas que se suicidam, porque eles acham que morreu e acabou. Não tem fé na ressurreição. Não tem fé na vida com Cristo. Pode ser crente, pode ser que é crente, gente. Pode ser que é evangélico, pode ser que é protestante, pode ser que é católico, não importa. Quando a pessoa se suicida, ela não tem esperança mais de vida. Porque nós temos que esperar o Senhor Jesus nos chamar na hora certa. Ok? Porque Ele quer nos ressuscitar e dar um corpo glorificado para nós. Muitas pessoas dizem que crê, mas não crê. Porque nós precisamos obedecer o nosso Senhor. Se a gente crê nele, a gente tem que obedecer Ele. E é Ele que determina todas as coisas em nossa vida. Não é eu que tenho que escolher conforme eu quero. Tem que ser como eu quero. Não. Protestante é isso, gente.
A pessoa, eu sou como eu quero. Isso é protestantismo. É como eu acho, é como minha consciência diz. Não! Nós temos que andar conforme o Evangelho diz, conforme os apóstolos de Cristo verdadeiros dizem. Não conforme a tua consciência diz, porque a tua consciência te engana. E foi assim que começou o protestantismo. Eu vou fazer conforme a minha consciência diz. Tá, então fica você com a sua consciência, porque eu quero que a minha consciência esteja ligada a Deus. E o que Deus vai falar para mim? Imagina, cada um cria uma religião por causa da consciência própria. Não, eu tenho que observar o que a palavra de Deus diz. A minha consciência tem que estar de acordo com o Evangelho. A minha consciência tem que estar de acordo com o Evangelho, tem que estar de acordo com os escritos apostólicos. Se eu estou fora disso, eu estou sendo uma pessoa egoísta. E não é assim as coisas. Hoje em dia, a única doutrina que eu recomendo para vocês é o Evangelho de Cristo e os escritos apostólicos. E mais nada. Por quê? Porque criaram cada dia um. A minha consciência diz que é assim, eu vou fazer. E hoje tem milhões de religiões, milhões de igrejas diferentes. Mas nós precisamos seguir o Evangelho de Cristo e os escritos apostólicos e as doutrinas que o apóstolo Paulo deixou para a igreja. E eu vos deixo aqui até a próxima. Que o Senhor Jesus vos abençoe, a vocês e a mim, porque eu também preciso muito. Preciso muito. Orem por mim, preciso muito. Tenho muitos exames para fazer. Exames que eu nem gosto de fazer. Mas até que me ajudou o Senhor. Quando o Senhor estiver me dando força e saúde para pregar a palavra, eu quero pregar. Para honra e glória do nome de Jesus. Veja que Paulo pregou por gentios. Nem 8, nem 80. Quer saber a verdadeira doutrina da igreja de hoje? Veja que Paulo pregou. E eu vos deixo aqui até a próxima. Eu vos abençoo. Abençoo na saúde, na vida financeira, e que dê a paz em família ou qualquer lugar que vocês passarem. Vá com Jesus, vá com a paz de Cristo. Siga Ele. Não coloque muita coisa na sua cabeça para não fazer confusão. Leia os Evangelhos e deixo-vos na paz. Shalom, até a próxima. Ok? Os vídeos sempre na Eclésia Católica de Cristo. Pai, shalom.